Olá, queridos irmãos, queridos alunos do curso Panorama do Novo Testamento. Quem vos fala aqui é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico no Tucuruvi, e essa é a nossa aula número 58 do nosso curso de Novo Testamento. E hoje nós vamos começar a estudar a primeira epístola escrita pelo apóstolo Pedro, ok? O apóstolo Pedro escreveu duas epístolas, né, que nós vamos estudar em sequência, mas hoje nós vamos começar falando da primeira epístola escrita por Pedro, então. Bom, eu vou fazer uma introdução a essa epístola, usando aqui o material que eu tenho usado, que é o livro Panorama do Novo Testamento, do Robert Gundry, né? Então, o Robert, ele fala aqui o seguinte, os leitores a quem esta carta foi endereçada originalmente, estavam sendo perseguidos. Então, primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que Pedro, ele escreveu a pessoas, né, a cristãos, que estavam sendo perseguidos, né, por ocasião ali dos dias da igreja primitiva. Portanto, essa carta, ela se concentra no tema da conduta cristã apropriada em face de hostilidades anticristãs, bem como no tema do dom compensador da salvação. Então, como a igreja ali, a qual, né, ou as igrejas às quais Pedro escreveu estavam sendo perseguidas, portanto, o tema aqui é o seguinte: qual deve ser a conduta cristã apropriada em face dessas perseguições, né, em face destas hostilidades sofridas pelos cristãos? E também ele desenvolve, né, o dom, o presente, ou a dádiva da salvação, né? Porque, obviamente, nos momentos de perseguição, a igreja primitiva deveria olhar para o fato de que teria a salvação em Cristo Jesus, a vida eterna em Cristo Jesus, e isso era um fator de conforto, de consolo no meio da tribulação, no meio da provação. Bom, como a gente já falou, né, o autor da carta é Pedro, o autor identifica-se como Pedro, né, e a igreja primitiva, né, ou melhor dizendo, a tradição da igreja antiga, reconhecia esse Pedro como sendo o apóstolo Pedro, que foi um dos 12 discípulos de Jesus, né? Então, não há muita dúvida quanto a isso, tá? Embora alguns estudiosos aí levantem outras possibilidades, mas a tradição da igreja antiga tem aceito, então, o apóstolo Pedro como autor desta epístola. Quanto à data, a gente pode dizer o seguinte, não é? O tema da perseguição aos cristãos, que percorre essa epístola toda, sugere que Pedro escreveu essa carta por volta de 63 depois de Cristo, pouco antes do seu martírio em Roma, que sucedeu em 64 depois de Cristo. Então, Pedro, ele foi martirizado em Roma, né, muito provavelmente no ano 64 depois de Cristo, e ele deve ter escrito essa carta por volta de um ano antes do seu martírio, ok? Bom, vamos lá. Uma outra coisa interessante que a gente vai ver aqui é que Pedro, ele diz, né, que ele escreveu de Babilônia, tá? Agora, é importante a gente ter em mente que, não é, ao que tudo indica, não é a Babilônia literal, né? É um nome figurado que foi usado para se referir a Roma, que era a capital do império na época, tá? Então, provavelmente, Pedro não está falando da cidade que tinha esse nome na região da Mesopotâmia, mas ao falar que escreveu de Babilônia, ele estava se referindo muito provavelmente a Roma, né? Porque a Babilônia literal mesmo, ela estava quase deserta de habitantes nessa época que Pedro escreveu. Então, ao que tudo indica, Babilônia aqui é uma referência,
um nome, é um codinome, vamos dizer assim, para a cidade de Roma, que era a capital do Império, né? Tanto que é interessante que o próprio apóstolo João, quando escreve o livro de Apocalipse, ele também se refere, né, a Roma pelo nome de Babilônia, né? Então Babilônia ocorre como nome Babilônia ocorre como nome simbólico para Roma no livro de Apocalipse, tá? Então Roma, né, que era a capital do Império Romano, era a cidade dominante ali no período do Novo Testamento que perseguia a igreja, né? Então Roma foi chamada de Babilônia justamente por ser a capital mundial da idolatria, uma posição, né, que em tempos passados havia sido ocupada pela cidade, mesmo que se chamava Babilônia, lá na Mesopotâmia. Por isso você tem essa situação, né, que Pedro, né, e até o apóstolo João, em Apocalipse, Pedro aqui na primeira epístola, chama a cidade de Roma de Babilônia. Então, ele diz aqui que escreveu de Babilônia, ou seja, entenda-se, ele escreveu de Roma, né, que era a capital do Império Romano, tá? Bom, várias frases que a gente tem aqui no livro indicam claramente o fundo predominantemente gentílico dos leitores em mira, né? Então, por meio de várias frases que o apóstolo Pedro usa ao escrever a epístola, a gente chega à conclusão que os leitores que ele tinha em mente ao escrever essa carta eram predominantemente gentios, ou seja, não judeus, tá? Muito bem, gente. Então, feita esta introdução breve, vamos para o texto bíblico propriamente dito. A gente tem aqui no capítulo 1, nos 2 primeiros versículos, então Pedro, ele se identifica, né, como o autor da epístola, e ele diz aqui a quem ele está dirigindo essa carta, né, ele fala que é aos eleitos, que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, tá? Então, ele está escrevendo, né, aos cristãos, ao que tudo indica, cristãos gentios, ou seja, não judeus, que estavam nessas localidades aqui, que ele discrimina, né, que ele nomina como as seguintes: Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, ok? Isso está aqui no versículo 1 do capítulo 1. Muito bem, eu vou para o capítulo, ainda no capítulo 1, eu vou para o versículo 3, e aqui o apóstolo Pedro, então, começa com um texto, né, de ação de graças, e ele diz o seguinte aqui: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou, né? Então, ele começa bendizendo a Deus, né? Porque Deus nos regenerou, né? Deus permitiu que nós viéssemos a nascer de novo. Regeneração tem a ver com novo nascimento, né? Então, Deus, ele nos regenerou, o texto diz aqui, que foi segundo a sua muita misericórdia, né? Foi pela misericórdia de Deus que nós fomos regenerados. E ele diz aqui, então, que Deus nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Não é? Então, no versículo 3, diz, né, Pedro diz que Deus nos regenerou, nos permitiu nascer de novo para uma viva esperança. Então, nós que somos regenerados em Cristo, nós temos uma esperança viva, uma viva esperança, né? Mas o versículo 4 acrescenta que ele nos regenerou também para uma herança, tá? Então, no versículo 3, diz que Deus nos regenerou para uma viva esperança. E no versículo 4, diz que ele nos regenerou para uma herança. E aí Pedro acrescenta uma herança incorruptível,
sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Então ele diz que essa herança para a qual Deus nos regenerou é uma herança incorruptível, uma herança que não se pode corromper, né? Não é como a herança que os pais deixam para os filhos aqui na face da terra, a herança material, né? A herança em dinheiro, em fortuna. Não, a herança que nós temos, não é? A herança para a qual Deus nos regenerou é uma herança incorruptível, que não se pode corromper, não é? É uma herança sem mácula, é uma herança imarcessível, quer dizer, que não murcha, né? E é uma herança que está reservada nos céus para nós, não é? Muito bem. Então ele diz aqui, versículo 4, herança esta reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Aí no verso 6 ele continua, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então veja que no versículo 6, Pedro diz, né, que nós exultamos no fato de termos sido regenerados, no fato de termos uma viva esperança, no fato de termos uma herança incorruptível, sem mácula, né, no fato de que nós temos uma salvação, né, que Deus preparou para nós. Em tudo isso nós exultamos, embora, diz ele, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então, entra aqui o tema das provações, né? Ele está dizendo aqui que os cristãos aos quais ele escrevia, eles se alegravam naquelas bênçãos que a gente falou aqui há pouco, embora no presente eles estavam passando, né, por provações, embora no presente eles estavam sendo contristados, né, por várias provações, tá? Muito bem, aí o versículo 7 diz, né, ele termina aqui no versículo 6, dizendo que os cristãos ali estavam sendo atingidos, né, por várias provações, verso 7, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, Pedro está dizendo aqui que essas provações, né, uma vez que fosse confirmado o valor da fé dos cristãos ali, naqueles momentos de provações que eles estavam passando, então isso iria redundar em louvor, glória e honra para o Senhor Jesus, tá? Então, repetindo aqui, eles estavam passando por provações, não é? Mas que uma vez que o valor da fé daqueles cristãos fosse confirmado em meio a essas provações, isso iria redundar, isso iria, né, render louvores, glórias e honras ao Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então é isso, né? Aqui, ainda nesse trecho, né, em que Pedro ele fala sobre ações de graças, nós temos ainda outras informações que ele traz aqui. Eu não vou ler com vocês e nem explicar, porque o nosso tempo é muito limitado, né? Mas ele fala um pouquinho também sobre os profetas do Antigo Testamento, né? Sobre, enfim, sobre algumas profecias, né? Ele não fala especificamente de nenhuma profecia, mas ele vai falar aqui, né? Que os profetas falaram, testemunharam, enfim, sobre muitas coisas que eles estavam aprendendo e vivendo naquele momento, não é? E então é isso. Então nós temos aqui, inicialmente, a gente fez essa introdução, né? Que a gente fez a epístola, e também aqui falamos desse trecho em que ele faz ações de graças ao Senhor.
Aula 58, áudio 2. Então, como eu estava dizendo para vocês, irmãos, só para a gente esboçar melhor aqui, não é a epístola, a primeira epístola de Pedro. Então, no capítulo 1, nos versículos 1 e 2, nós temos o prefácio e a saudação do apóstolo Pedro. Do versículo 3 até o 12, nós temos um texto falando sobre ação de graças, né? E eu disse para vocês, então, para ser mais específico, dos versos 10 a 12, Pedro, ele fala a respeito dos profetas do Antigo Testamento, né? Ele não fala aqui de nenhuma profecia específica, né? Ele não cita nenhuma profecia específica do Antigo Testamento, mas ele diz que esses profetas deram testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo, né? E sobre as glórias que os seguiriam, tá? Então, eu quero fazer esse registro aqui, que nesses versículos, dos versículos 10 a 12 do capítulo 1, o apóstolo Pedro fala que os profetas do Velho Testamento deram testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo. Muito bem, seguindo aqui, do versículo 13 até o final do capítulo 1, o apóstolo Pedro vai falar sobre a questão da santidade, né? Da santidade na vida, da santidade no amor, não é? Então, ele diz aqui, por exemplo, no versículo 13, ele diz o seguinte: sede sóbrios e esperai inteiramente na graça. Sede sóbrios, né? A palavra sóbrios aqui, sempre lembrando, quer dizer, a pessoa que não está embriagada, né, que está sóbria, né? Então, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça, tá? Eu estou pensando algumas frases, tá, irmãos? Até mesmo do texto, porque a gente não tem tempo de ler todos os versículos, né? Então, eu estou aqui pensando algumas frases e alguns versículos. E aí, no versículo 14, ele diz assim, olha, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância, né? Ou seja, já que agora vocês são filhos da obediência, então não se amoldem, não tomem o molde, não tomem a forma, né, das paixões que vocês tinham antigamente, quando vocês eram ignorantes em relação às coisas espirituais. Pelo contrário, verso 15, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo, né? Então, ele cita até mesmo aqui um texto, né? Aqui na Bíblia de estudo que eu estou lendo, na nota de rodapé, remete para o livro de Levíticos, capítulo 11, versículo 45, e também Levíticos 19, 2, para essa expressão aqui que ele cita, sede santos, porque eu sou santo. Então, ele está dizendo aqui que a gente não deve mais se amoldar às paixões que nós tínhamos antigamente, mas que, pelo contrário, nós temos que ser santos, assim como Deus é santo, né? Nós temos que ser santos, segundo é santo aquele que nos chamou, tá? Então, veja que aqui, né, o apóstolo Pedro, ele traz uma exortação à santidade, né? Aqui nós, como cristãos, nós nos separemos, nós nos consagremos, nós nos santifiquemos para o nosso Deus, tá? Bom, seguindo aqui, no versículo 17 também, ele vai exortar aos seus leitores, e por que não dizer a nós, né? Porque, embora nós não sejamos os leitores originais, nós também somos leitores, e certamente o Espírito Santo inspirou Pedro a escrever essa epístola para que a mensagem dessa epístola chegasse também a nós, né? Então ele diz aqui no verso 17, olha, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, né? Então,
nós estamos peregrinando aqui na face dessa terra. Então Pedro diz, portai-vos com temor, né? Com reverência, tá? Temor aqui é nesse sentido, né? De reverência, não é medo, mas é reverência a Deus, a palavra de Deus, as coisas de Deus. Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Né? Então, esses dois versículos aqui, o 18 e 19, eles são muito interessantes e maravilhosos, né, também, porque diz aqui que nós não fomos resgatados mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, né? Mas nós fomos resgatados pelo precioso sangue de Jesus. Então, para nos resgatar, para nos libertar, para nos dar a salvação eterna em Cristo Jesus, né? Deus, através de Cristo, não nos resgatou com coisas corruptíveis como prata ou ouro. Ainda que prata ou ouro sejam bens, né, materiais muito valiosos, mas não foi mediante coisas corruptíveis como prata e ouro, ainda que valiosos materialmente falando, né, não foi mediante essas coisas que nós fomos resgatados, mas nós fomos resgatados pelo precioso sangue de Jesus. Né? Jesus deu a sua vida, né? Ele teve o seu sangue vertido, derramado ali na cruz, para que nós fôssemos resgatados, para que nós fôssemos libertos, para que nós tivéssemos a salvação, né? E ele diz aqui, ó, que foi pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, né? Então, assim como os cordeiros lá do Antigo Testamento, ao serem imolados, né, ao serem oferecidos em sacrifício, eles deveriam ser sem defeito e sem mácula, Cristo foi o cordeiro sem defeito e sem mácula, né, que foi dado por nós, que foi oferecido por nós ali na cruz, para que nós pudéssemos ser resgatados do nosso fútil procedimento, né? Muito bem, gente, seguindo aqui, ainda no capítulo 1, no versículo 22, Pedro diz o seguinte, olha, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, né? Então, não só Paulo fala sobre a questão da mutualidade, né? O que é a mutualidade? É essa questão do uns aos outros que nós temos no Novo Testamento, né? No Novo Testamento nós temos mais de 50 expressões uns aos outros, né? E aqui o apóstolo Pedro diz que nós devemos nos amar uns aos outros. E esse amor tem que ser de coração e tem que ser ardentemente, né? E tem que ser tendo em vista o amor fraternal não fingido, né? Então, nós temos que nos amar sem fingimento, temos que nos amar de coração e temos que nos amar ardentemente, né? Uns aos outros, no contexto da igreja. E aí no versículo 23, ele continua, pois fostes regenerados. Olha, mais uma vez ele fala da regeneração, né? Ou seja, do novo nascimento. Ele já tinha falado sobre isso lá no versículo 3. Aqui no versículo 23 ele fala novamente, pois fostes regenerados mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, nós fomos regenerados, nós nascemos de novo, mediante a operação da palavra de Deus no nosso interior, no nosso coração, né? E aí ele diz, essa palavra de Deus, que é
a qual, melhor dizendo aqui, essa palavra de Deus, a qual vive e é permanente. E aí ele cita no versículo 24 e também no versículo 25, ele vai citar um texto lá de Isaías, capítulo 40, versículos 6 a 8, quando Pedro então cita essa passagem, ele diz o seguinte aqui: pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então, ele está mostrando aqui, né, a transitoriedade do ser humano, né, em comparação com a eternidade da palavra de Deus, né? E foi mediante essa palavra que nós fomos regenerados, que nós nascemos de novo. Amém, graças a Deus. Bom, então aqui nós chegamos ao final do capítulo 1. Vamos, então, ao capítulo 2 aqui da primeira epístola de Pedro. No capítulo 2, gente, o apóstolo Pedro, ele começa dizendo o seguinte, olha, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o leite espiritual. Então, veja aqui, mais uma vez, né, mais uma exortação para que nós nos despojemos, né, para que nós nos livremos aí com a ajuda do Espírito Santo de todo tipo de maldade, de dolo, de mentira, de engano, de hipocrisia, de inveja, de maledicência. A gente tem que se livrar dessas coisas, a gente tem que se despojar dessas coisas, não é? Até porque nós fomos regenerados, como o texto bíblico diz aqui. Nós nascemos de novo, nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus, né? E como diz lá o texto, se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, né? Tudo se fez novo. Então, nós temos que nos despojar destas coisas e, pelo contrário, temos que desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele, né, por esse leite espiritual, vos seja dado crescimento para a salvação. Então, o apóstolo Pedro aqui ele faz uma ilustração, né, assim como uma criança recém-nascida, ela deseja o leite, né, ardentemente. Você pode ver que quando uma criança recém-nascida ela está com fome, ela quer o leite, ela quer mamar, ela começa a chorar, né, ela é muito contundente ali, porque ela está com fome, ela quer o leite, né? Então, o apóstolo Pedro diz que assim como crianças recém-nascidas desejam o leite, nós também devemos desejar o genuíno leite espiritual, né? E devemos desejar esse leite espiritual, ele diz aqui, ardentemente, com muito desejo mesmo, né? E esse leite espiritual aqui, gente, tanto pode ser uma referência ao próprio Senhor Jesus, né, como a nossa fonte de alimento, como pode ser o leite da palavra, né? Até na Bíblia que eu estou seguindo aqui, na Bíblia de estudo, tem uma nota de rodapé que diz, outra tradução possível, leite da palavra, né? Então, esse genuíno leite espiritual tanto pode ser uma referência a Cristo, como pode ser uma referência à palavra de Cristo, né, que é o nosso alimento. Então nós temos que desejar, assim como uma criança que está chorando, que está ali, não até berrando, né, desejando ardentemente o leite materno para saciar a sua fome, assim nós temos que desejar ardentemente a palavra de Deus, nós temos que desejar ardentemente o nosso Senhor Jesus Cristo, para que por esse meio nos seja dado crescimento, né? Assim como uma criança vai crescer tomando leite materno,
nós vamos crescer para a salvação quando nós nos alimentamos do genuíno leite espiritual, que tanto pode se referir a Cristo, como também se referir à própria palavra de Deus. Aula 58, áudio 3. Continuando aqui, então, no capítulo 2 da primeira epístola de Pedro, no versículo 4, o apóstolo Pedro diz o seguinte: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Então, veja, queridos, que o apóstolo Pedro aqui, ele nomina, ele intitula Jesus de a pedra que vive, não é? Ele vai falar alguns versículos abaixo novamente sobre Cristo, né, como a pedra, mas aqui ele diz, inclusive, que essa pedra que vive, ela foi rejeitada pelos homens, mas para com Deus essa pedra é eleita e preciosa. Ela foi rejeitada pelos homens no sentido de que as autoridades religiosas ali do tempo de Jesus, né, os escribas, os fariseus, os sacerdotes, os anciãos, eles não conseguiram perceber que Cristo era o Messias, que Cristo era aquele que estava cumprindo as profecias ali do Antigo Testamento, né? Então, rejeitaram a Cristo, não é? Por isso é que o texto diz que nós devemos nos chegar para ele, a pedra que vive, não é? Ou seja, Cristo é a pedra que vive, rejeitada pelos homens, né? Então, essas autoridades religiosas dos judeus que rejeitaram a Cristo, né? Mas esta pedra, embora tenha sido rejeitada pelos homens, ela é eleita e preciosa para com Deus. E aí no verso 5 ele continua dizendo: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, né? Então veja, o apóstolo Pedro diz que tanto Cristo é a pedra que vive, como nós somos pedras que vivem. E como pedras que vivem, nós somos edificados casa espiritual. Eu penso que a gente pode pensar aqui, né? A gente pode aplicar aqui para o fato de que Cristo é a pedra angular, é a principal pedra do edifício, né? E que nós, as outras pedrinhas que também vivem, como diz Pedro aqui, nós vamos sendo colocados em cima do alicerce, que é Cristo, que é a pedra principal, e assim vamos sendo edificados casa espiritual, né? Ele usa esse termo aqui, que nós como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, né? Outra expressão que Pedro introduz aqui é o fato de nós sermos sacerdócio santo, né? Ele vai falar mais adiante também, nós vamos ler o versículo mais adiante em que ele fala sobre isso, né? Ele fala que nós somos sacerdócio real, né? Então essa explicação aqui, ou esse aspecto que Pedro traz aqui, ele é muito interessante, não é, irmãos? Porque, veja, na nova aliança, todos os cristãos, todos os que nasceram de novo, todos os que foram regenerados, são sacerdotes, né? Veja que lá na velha aliança você tinha apenas uma tribo sacerdotal, né? Que era a tribo de Levi, mas mesmo assim nem todos os levitas eram sacerdotes. Sacerdotes eram apenas os que faziam parte da família de Arão, né? Então isso era na antiga aliança. Então na antiga aliança você tinha uma família de uma única tribo que era a família sacerdotal. Já na nova aliança, todos os que nasceram de novo, todos os que foram regenerados pelo Espírito Santo, todos os que são novas criaturas em Cristo Jesus, são sacerdotes, né? Como ele diz aqui, vou reler, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo. Então, na nova aliança,
todos os crentes são sacerdotes, não é? Aliás, essa foi uma das máximas da reforma protestante, né? Aliás, eu estou gravando essa aula no dia 31 de outubro de 2018, né? Que é justamente o dia em que se comemora a reforma protestante, não é? E uma das máximas da reforma foi justamente essa, que todo crente é um sacerdote, todo cristão nascido de novo é um sacerdote, não é? Não são só os pastores que são sacerdotes, não é só os líderes da igreja, não é? Todos os cristãos, todos os que nasceram de novo, todos os que foram regenerados são sacerdotes, tá? E ele nos tem edificado como casa espiritual para sermos sacerdócio santo, diz o texto, a fim de oferecer-lhes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Bom, então nós somos sacerdotes, né? Nós agora na nova aliança somos todos sacerdotes para quê? Com qual objetivo? Ele diz aqui, para oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Muito bem. Aí na sequência, ele vai, o apóstolo Pedro aqui, ele vai citar aqui no versículo 6, no versículo 7, no versículo 8, ele vai citar alguns versos lá do Antigo Testamento, não é? Então, por exemplo, aqui no versículo 6, ele vai citar Isaías 28:16. Então, ele diz assim, pois isto está na Escritura, dois pontos. Aí ele vai citar agora Isaías 28:16. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Então veja que Pedro ele cita uma profecia já lá do profeta Isaías, que dizia que Deus iria colocar uma pedra angular, né? Quer dizer, uma pedra que é a base da construção, que é o alicerce, né? Deus iria colocar essa pedra, né? E que quem cresce nessa pedra de modo algum seria envergonhado, né? E essa pedra é Cristo, né? Pedro deixa bem claro aqui que a pedra é Cristo, tá? A pedra não era o próprio Pedro, né? Até nós temos aquela declaração lá nos evangelhos em que Jesus disse para Pedro, eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas a pedra sobre a qual a igreja seria edificada não é Pedro, mas é Cristo, né? Tanto que o próprio apóstolo Pedro esclarece isso aqui nessa sua primeira epístola, né? Se fosse ele a pedra, né, como alguns afirmam, então o próprio Pedro diria que ele é a pedra, mas ele nem de longe se atreve a isso. Ele diz que a pedra é Cristo, né? A pedra que vive. E Cristo é a pedra angular, e quem crer nessa pedra não será envergonhado, né? Versículo 7. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, né? Então, para nós, os que cremos em Cristo, ele é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa, né? Então aqui ele cita mais dois textos, ele cita o Salmo 118, versículo 22, e ele cita Isaías 8,14, né? Para dizer que para nós, os que cremos, Cristo é a pedra preciosa, mas para os que não creem, ele se tornou uma pedra de tropeço, né? E rocha de ofensa. E o texto continua dizendo no verso 8, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Aí no versículo 9, ele faz o contraste novamente, ele diz, vós porém, né? Então ele acabou de falar daqueles que rejeitaram a pedra angular, né? Para esses, Cristo se tornou uma pedra de tropeço e uma rocha de ofensa, mas para nós, né? Para nós,
Não. E aí ele contrasta aqui no verso 9 novamente dizendo, vós, porém, né, vocês, diferentemente dos que não aceitaram Cristo como a pedra angular, vós, porém, sois o quê? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então nós temos esse belíssimo versículo aqui, né, em 1 Pedro, dizendo que nós, os que aceitamos Cristo como a pedra angular, né, nós somos o quê? Raça eleita, né? Nós somos ou seja, um povo eleito, nós somos sacerdócio real, né? Ou seja, como eu disse agora há pouco, todos nós somos sacerdotes na nova aliança, nós que nascemos de novo, que fomos regenerados pelo Espírito Santo. Diz aqui também que nós somos uma nação santa, né? Ou seja, separada, consagrada para Deus, e ainda diz, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então você que está me ouvindo agora, você é raça eleita, você é sacerdócio real, você é nação santa e você é propriedade exclusiva de Deus. Olha que coisa linda, olha que privilégio, não é, gente? Mas note o seguinte, todo privilégio vem acompanhado de uma responsabilidade, né? Deus não nos concede privilégios sem uma correspondente responsabilidade. Então, o próprio texto diz aqui que nós somos tudo isso com um propósito. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de, então veja, tem um propósito aí, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, né? Então, Deus fez tudo isso por nós, ou Deus nos fez raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para que nós proclamemos o quê? As virtudes de quem? De Deus, do seu Filho Jesus Cristo, as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, né? E ele continua no verso 10, vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, o apóstolo Pedro agora também ele faz um contraste entre o antes e o agora, né? Quem nós éramos antes de conhecer a Cristo, antes de sermos regenerados, e quem nós somos agora. Então, antes nós não éramos povo, e antes nós não tínhamos alcançado misericórdia. Mas agora nós somos povo de Deus, e agora nós alcançamos a misericórdia de Deus. Amém? Graças a Deus por isso, né? Então, veja, continuando aqui no verso 11, o apóstolo Pedro diz, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então Pedro está dizendo aqui, né, que existem paixões carnais que guerreiam contra a nossa alma e que nós temos que nos abster dessas paixões. E é interessante que ele nos chama aqui de peregrinos e forasteiros. Gente, porque nesta terra, né, nós somos peregrinos, nós somos forasteiros, nós não somos moradores dessa terra, não, nós estamos aqui de passagem. Então, nós não podemos nos acomodar a esse mundo, a essa terra, às suas paixões, como se aqui fosse o nosso lar, não é como se aqui fosse a nossa casa, porque aqui não é a nossa casa, aqui não é o nosso lar. Nós somos apenas peregrinos, somos apenas forasteiros aqui nesse mundo, né? Então, ele diz que desta forma, como somos peregrinos e forasteiros, nós devemos nos abster das paixões carnais, né? Paixões estas que fazem guerra contra a alma. Verso 12, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, aqui no sentido de incrédulos, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras,
glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, ele diz também que nós devemos manter, não é, o nosso procedimento exemplar, não é, no meio dos incrédulos, não é, para que naquilo que eles falam contra nós, como se nós fôssemos malfeitores, que eles possam observar as nossas boas obras e possam glorificar a Deus. Amém? Glorificado seja então o nome do Senhor. Aula 58, áudio 4. Continuando aqui então no capítulo 2 da primeira epístola de Pedro, ele também vai dizer aqui no versículo 13 o seguinte, olha, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Então aqui, gente, o que Pedro está falando? Que nós, como cristãos, nós devemos ser sujeitos a toda a instituição humana, não é? No caso, ele está falando das autoridades que estão sobre nós, né? Aqui até diz, quer seja o rei, quer as autoridades, né? Nós devemos ser sujeitos a toda a instituição humana, não é? Veja, a gente só não deve ser sujeito à instituição humana quando a ordem ou a lei que essa instituição, que essa autoridade humana traz, seja contrária à palavra de Deus, né? Se uma instituição humana, se uma autoridade estabelece uma lei que é contrária à palavra de Deus, aí nós podemos desobedecer essa lei, não é? Porque a própria Bíblia diz que antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Agora, se as leis que as autoridades humanas estabelecem não vão contra a palavra de Deus, né? Não ferem a palavra de Deus, então nós devemos obedecer às autoridades humanas, não é? E aqui ele diz o seguinte, eu vou agora para o versículo 15, né? Ele diz assim, pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus, né? Então, ele nos exorta que a prática do bem, para que através da prática do bem nós façamos emudecer, né, a ignorância dos insensatos. Pela nossa prática, a gente vai deixar mudos, né, aqueles que são insensatos, aqueles que muitas vezes falam contra nós, né? E ele diz aqui, como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Então, a exortação que o apóstolo Pedro faz aqui, nesse versículo 16 do capítulo 2, ela é muito semelhante ao que Paulo falou aos Gálatas, né? Quando ele disse que nós não deveríamos usar da nossa liberdade para dar ocasião à carne, né? Paulo diz lá em Gálatas que Cristo nos chamou à liberdade, mas não useis da vossa liberdade para dar ocasião à carne. E aqui Pedro fala praticamente a mesma coisa, dizendo que a gente não deve usar a nossa liberdade por pretexto da malícia, né? Mas, pelo contrário, devemos viver como servos de Deus, né? Então, é bem interessante aqui, a gente pode fazer esse paralelo, né? Aqui, de 1 Pedro 2,16 com Gálatas, capítulo 5, versículo 13, que é a referência lá em Gálatas, quando Paulo fala algo bem semelhante ao que Pedro disse aqui. Seguindo aqui, em frente, versículo 18, agora agora Pedro, né, melhor dizendo, agora o apóstolo Pedro, que é o autor dessa carta, ele vai dar algumas instruções também para os servos, né, para aqueles que eram escravos ali na época. Nós sabemos que na época ali do Novo Testamento ainda havia essa questão da escravidão, né? Então, o Novo Testamento não procura acabar com a escravidão, né? Não é esse o propósito, mas os escritores do Novo Testamento eles tentam normatizar, né? Melhorar a relação
entre servos e escravos, né? Sempre trazendo orientações tanto para os escravos como para os senhores, né? Aqui no caso, o Pedro vai focar mais na questão dos servos, né? Então ele diz assim, no versículo 18: servos, sede submissos com todo o temor a vosso Senhor. Aqui não é o Senhor Jesus, não, é o Senhor que era dono, né, do servo, no caso, que era o dono do escravo. Então, Pedro está dizendo aqui, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Então, Pedro orienta aqui os escravos a serem submissos não só aos senhores que eram bons e que eram cordatos, mas que eles fossem submissos até mesmo àqueles que eram perversos. Verso 19: porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Não é? Então, Pedro chega até a dizer que isso é grato, né? Ou seja, alguém suportar tristeza e sofrer injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. E no verso 20 ele continua, pois, ele faz uma pergunta, né? Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência, né? Ele está dizendo que glória existe, que recompensa existe se você é castigado por merecer o castigo, né? Se você é esbofeteado, se você é castigado, mas você merece esse castigo, que glória há nisso? Né? É como se ele estivesse querendo dizer o seguinte, que existe glória, existe recompensa se você sofrer injustamente. Se você sofrer justamente, não existe nenhuma glória, nenhuma recompensa nisso. Mas se você sofrer injustamente, aí existe glória, né? Existe algum tipo de recompensa nisso. Ele continua aqui, olha. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e os suportais com paciência, isto é grato a Deus. Né? Então, o que é grato a Deus? Né? É quando a pessoa pratica o bem e mesmo assim ele é afligido, né? Ele sofre aflição e ainda assim suporta com paciência. Versículo 21 ele diz, porquanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguirdes os seus passos, né? Então, gente, veja, é bem interessante aqui, porque no versículo 21, ele diz aqui que Cristo sofreu em nosso lugar. Ele está até mostrando que Cristo é o nosso exemplo. É o exemplo, não é? Para nós, até na questão do sofrimento, não é? Nós todos sofremos, uns mais, outros menos. Aqueles escravos naquele tempo sofriam muito mais do que nós sofremos hoje, não é? Ainda hoje, uns sofrem mais, outros sofrem menos, mas ele está mostrando aqui o exemplo de Cristo, porque Cristo sofreu, e Cristo sofreu em nosso lugar, né? E aí ele diz, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Então, Cristo nos deixou o exemplo, meus queridos, para que nós sigamos os seus passos, né? Ou seja, para que nós venhamos agir como Cristo agiu em meio ao sofrimento. Lembre-se que a gente falou que o tema dessa primeira epístola escrita por Pedro é a questão do sofrimento, né? Ele escreveu essa epístola aqui num contexto de sofrimento, num contexto em que o povo de Deus, os cristãos, estavam sendo perseguidos. Então agora ele vai dar o exemplo do Senhor Jesus Cristo, como Jesus agiu, como Jesus reagiu, né, em meio ao sofrimento, como ele agiu, como ele reagiu quando ele estava então sofrendo, né? Então ele diz aqui, olha, o qual, no caso Cristo, né, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele
quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então veja que ele fala para a gente aqui que Cristo deixou o exemplo para nós seguirmos os seus passos, e que Cristo ele não cometeu pecado, ele não enganou ninguém, né, nenhum dolo se achou na boca dele, mas mesmo assim ele foi ultrajado, e mesmo assim Cristo foi maltratado. Mas quando ele era ultrajado, ele não revidava com ultraje. Quando ele era maltratado, ele não fazia ameaças, mas ele se entregava àquele que julga retamente. Ou seja, ele entregava a situação nas mãos de Deus, porque Deus é que julga retamente. E aqui é um exemplo para nós, né, meus queridos? Muitas vezes nós vamos ser ultrajados e vamos ser maltratados injustamente, sem merecer. Mas Cristo nos deixou o exemplo aqui para nós seguirmos os seus passos. Ou seja, quando você for ultrajado, não revide. Não revide com ultraje. Quando você for maltratado, não revide, não faça ameaças. Mas o que é que você deve fazer? Deixa na mão de Deus. Entrega a situação àquele que julga retamente, ao justo juiz. Porque Deus, como juiz justo, ele sabe como agir, ele sabe como nos defender, ele sabe quando tratar com os nossos ofensores, né, com os nossos opressores. Nós não sabemos, nós não temos sabedoria suficiente para nos vingar a nós mesmos. A Bíblia diz que nós não devemos nos vingar a nós mesmos, mas que nós devemos deixar as coisas nas mãos de Deus. Amém? Bom, eu vou entrar aqui no capítulo 3 agora. Nos 7 primeiros versículos do capítulo 3, o apóstolo Pedro ele fala sobre os deveres dos casados, né? Então ele fala tanto dos deveres das mulheres, no caso das esposas, como dos deveres dos maridos. Então, quanto às mulheres, ele diz assim, olha, versículo 1 do capítulo 3. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Então veja que o apóstolo Pedro, à semelhança do apóstolo Paulo, ele ensina que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos, né? Quando eu falei sobre isso, se não me engano, lá na Epístola aos Efésios, quando a gente estudou Efésios, né, eu disse que submissão, não é no sentido de a esposa estar na mesma missão com o marido, né? Submissão, a mesma missão. Mas obviamente, hierarquicamente, o marido é o cabeça, a mulher, né, está junto com o marido, submissa ao marido na mesma missão. Isso não quer dizer que o marido vai escravizar a esposa, ou deve pisar na esposa, como se a esposa fosse um capacho, não é nada disso, né? O marido deve, a gente vai até ver aqui nesse mesmo capítulo, Pedro vai dizer que os maridos devem tratar bem as suas esposas. Então, não é porque a esposa é submissa ao marido, ou deve ser submissa ao marido, que o marido deve tratá-la sem a dignidade necessária, não é? Mas é interessante que ele diz aqui que a esposa deve ser submissa ao marido, para que, se o marido ainda não conhece a Deus, não conhece a palavra de Deus, o marido seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Então, o apóstolo Pedro aqui ensina que uma esposa sábia, ela pode, por meio do seu procedimento, né, por meio do seu honesto comportamento, cheio de temor, essa esposa pode conduzir o seu marido à fé. Muitas esposas crentes não têm conseguido levar os seus maridos à fé em Cristo porque não têm tido sabedoria. Não é porque não tem tido um bom procedimento, porque não tem tido um bom comportamento. Não é? É necessário ser sábia, querida irmã, você que, porventura, o seu marido ainda não segue a Deus, ainda não é convertido, se você agir com sabedoria, né, você pode levar o seu marido a Cristo sem falar nada, apenas pelo seu
comportamento, apenas pelo seu procedimento, é o que diz aqui o texto bíblico, né? Por outro lado, o versículo 7 diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então veja que coisa maravilhosa aqui, ó, a palavra para as esposas, a palavra para os maridos. Os maridos devem viver a vida comum do lar, devem vivê-la com discernimento, devem ter consideração para com a esposa como parte mais frágil, devem tratá-la com dignidade. Por quê? Porque, juntamente com a esposa, o marido é herdeiro da mesma graça de vida. E ainda o apóstolo Pedro termina dizendo, para que não se interrompam as vossas orações, né? Veja que se o marido não tratar com a dignidade necessária à sua esposa, as orações do marido podem ser interrompidas, né? Elas não vão ser ouvidas por Deus. Então, é algo bastante sério, né? Bastante interessante que nós temos aqui neste texto. Queridos irmãos, voltaremos na próxima aula com a permissão de Deus para dar continuidade aos nossos estudos na primeira epístola escrita pelo apóstolo Pedro. Até lá, com a permissão de Deus.